uma coisa interessante é que o Lion, todas as vezes que ele usava a espada justiceira, né, para dar a visão além do alcance, o que acontecia? Para você que é mais novo aqui e que não sabe quem é, qual desenho é esse. O Lion colocava a espada próxima aos olhos e a espada mostrava para ele coisas que os olhos naturais dele não permitia com que ele visse. Então a espada trazia um problema, dos amigos dele iriam ser atacados, o palácio iria ser atacado pelo inimigo. Então ele conseguia ver além do que os olhos naturais mostravam para ele. A espada trazia uma visão muito além do alcance natural. E se você está pegando aí o que eu estou falando, eu quero falar com você um pouco sobre isso hoje. E pensando nisso, também nós vamos ler um texto muito maravilhoso, muito conhecido, 2 Reis, capítulo 6. É um texto bastante conhecido, porque logo após o último versículo que nós vamos ler aqui, tem uma das cenas mais incríveis da Bíblia, ao meu ver, e que também é para uma outra mensagem. É a primeira vez que há a menção da palavra boas novas na Bíblia. É em 2 Reis, capítulo 6. Então, nós vamos ler, mas não é nesse contexto. Nós vamos ler a partir do versículo 8 em diante. Se estiver com a sua Bíblia, acompanhe. Se não, pode ir me ouvindo e vai tentando imaginar a cena, que isso ajuda você a memorizar. Diz assim, a partir do verso 8, 2 Reis, capítulo 6. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, Eliseu: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de quem o homem de Deus lhe falara e de quem tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber que dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, esse aqui é o servo de Eliseu, tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, olha a oração de Eliseu, peço-te que lhe abram os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte, presta atenção aqui está a cidade, em volta o exército sírio. Agora o Eliseu ora e pede para Deus mostrar para o moço dele, e Deus mostra agora que no monte, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Uau, amém? Para que nós vamos entender muito essa história. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, pede para o Espírito Santo falar com você através da palavra dele. Senhor, te damos graças. Rica é a tua palavra em todos os momentos, e nós sabemos que há uma porção sendo liberada aqui nessa noite, mas que essa porção possa de fato nutrir o nosso espírito. Todo alimento vem com o propósito de nutrir, de fortalecer. A tua palavra é o alimento que está sendo liberado nessa noite. Que o Senhor possa nutrir os meus irmãos e que isso possa
penetrar, ó Deus, no seu espírito, no espírito de cada um, ao ponto de gerar transformação em cada um de nós. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nós repreendemos toda distração, passividade, tudo aquilo que possa ser impedimento dessa palavra produzir efeito em nós, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que ela será frutífera para a glória do teu nome. Se você crê, diga um amém bem forte. Glória a Deus. Então, olhando para esse texto assim, nós conseguimos ver uma ação sobrenatural de Deus diante de uma visão totalmente natural. Sabe, amados, a Bíblia, eu posso dizer para vocês que a Bíblia é a palavra da verdade, a Bíblia é a espada justiceira do Lion, do Thundercats, a Bíblia é essa espada da verdade que ela permite eu e você vermos além do alcance. Então a Bíblia, o que contém nela, as riquezas maravilhosas que a Bíblia tem, uma delas é que ela permite você ver além dos seus olhos naturais, que nos capacita a viver os livramentos de Deus. Agora, para isso é necessário duas coisas. É necessário você ter fé e é necessário você ter conhecimento. Porque se você tem fé, você acredita em Deus, mas não sabe quem Ele é pela falta de conhecimento, você vai acreditar em muita coisa que não é de Deus. Porque nem tudo que fala de Deus é de Deus. Alguém está me entendendo? Então você precisa estar muito atento, porque fazer coisa de Deus não significa fazer a vontade de Deus. Ok, irmãos? Olha o que eu disse. Fazer coisa de Deus não significa fazer a vontade de Deus. Porque tem coisa que é de Deus, mas que não é para ser feito agora. Então, mais do que conhecer aquilo que Deus quer que eu faça, eu preciso conhecer a vontade dEle para mim fazer. Alguém está me entendendo, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Volta para cá, fica comigo aqui. Então, a visão do além do alcance, ela vem por meio do conhecimento e por meio da fé. Você precisa ter fé e conhecimento. Amém? Hebreus 11 define fé, e ele define, eu vou ler agora numa versão muito interessante, na NTLH, diz assim, Hebreus 11, 1. Fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver, mas que são reais. Então, eu posso dizer para você que nós não vemos com a visão natural, mas nós enxergamos com a visão espiritual, ou seja, fé é você ver o que não é possível ser visto. Amém, irmãos? Fé é ver algo que não é capaz de ser visto. Como que eu vejo algo que não é capaz de ser visto? É pela fé. É por isso que ela te dá uma visão além do alcance. E eu só quero isso nessa noite para nós como igreja. Que você saia daqui nessa noite com a visão além do alcance. Que você possa enxergar mais do que o que você está vendo. Amém? Amém, irmãos? Participa comigo aqui, porque está num tom aqui, senão você vai cochilar. Então, a fé é poderosa. A fé é poderosa, a fé é a lente. É a lente que vai capacitar você a enxergar o que as pessoas... É você enxergar o que é e o que não é capaz, segundo a vontade de Deus. Então, eu posso até falar para você que quando alguém tem uma visão natural, ele tem uma visão limitada. Mas quando alguém tem uma visão sobrenatural, ele tem uma visão ilimitada. Uma fé é isso, é você crer em algo que não tem limites. Não tem limites, não tem um diagnóstico natural que define. O diagnóstico ele é espiritual, porque para alguém que crê, Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João 11, mas um diagnóstico natural é que morte é o fim, e Jesus fala que morte não é o fim, que a morte, na verdade, que eu e você passamos pela morte, mas ela não termina, ela não acaba conosco, pelo contrário, ela nos promove, e para muitos é o fim. Quantas situações na sua vida que você já passou, que você já viveu, e que você não acreditava que era capaz de superar, que não acreditava que era capaz de vencer, mas superou, mas venceu, mas que naquele momento parecia impossível.
Eu não sei, mas eu acredito que você já viveu isso. Eu já vivi isso muito na minha vida. Muito, muito mesmo. Talvez você esteja vivendo isso com dúvidas, uma série de coisas. E nessa hora você precisa se agarrar na fé. Sabe, porque fé não importa o que as pessoas falam. E nós temos a tendência de dar mais ouvido pelo que as pessoas falam do que por aquilo que a palavra de Deus diz. Você tem, por natureza adâmica caída, muito mais facilidade em absorver a maldade das pessoas. Você tem muito mais capacidade em absorver as mentiras das pessoas, nós já ministramos isso, do que receber o que a palavra diz a seu respeito. Diagnósticos ruins, diagnósticos que são contrários à nossa vontade, nós valorizamos mais. Você, se chegar a 10... eu lembro, por exemplo, uma situação, não sei se a minha irmã está acompanhando, mas a minha irmã, ela está com diabetes, né? Ela tem desde os 18 anos, já tem uns 12 anos. 12 anos, não, ela está quase 40 também. Ela tem uns 36, Elton? Tem 18 anos, né, que ela descobriu. E ela tem 2 filhos, a Elisa e o Estevão. E eu lembro que na primeira gravidez dela, diabética, e não pode aquilo, até fazer cirurgia, e tal. E vinha assim, volta e meia aparecia um falando que quase morreu, entendeu? Quase morreu e tal. E aí uma coisa que a Elta sempre falava isso, né? Glória a Deus porque ela não deu muito ouvido, mas, peraí, um quase morreu, mas quanto sobreviveu? Vamos lá. A maioria morre quando está grávida e tem diabetes? Não, a grande maioria sobrevive, mas um morreu. Qual que é a tendência sua e minha? Ai, meu Deus, será que a minha vai ser assim também? Será que eu vou morrer? Por quê? Porque nós absorvemos a má notícia. Temos a tendência de... uma proteção, que o seu cérebro, ele precisa dar atenção para algo que vai te proteger. Isso você não faz consciente não, querido. Estou te falando aqui uma coisa... neurociência. Então, o seu cérebro, para te proteger, ele tem que estar atento a essas informações que vai causar algum mal para você. Então, o seu cérebro, automaticamente, ele absorve a notícia ruim. E se você não souber lidar com isso, e ter esse controle, você vai ser alguém que diz ter fé, mas não vive pela fé. Quem pegou o que eu falei? Uma coisa é você dizer que tem fé, outra coisa é você dizer que vive pela fé. E pasme, a igreja está cheia de gente que tem fé. Aliás, eu até acredito que a igreja só pode ser igreja se tiver fé. Mas a igreja tem uma enorme dificuldade em viver por meio da fé. Sabe, irmãos, nós queremos sempre alguma coisa palpável, física, visível para acreditar. Nós precisamos disso muitas das vezes. E é até legal o testemunho, você contar a sua história, sua experiência. Mas enquanto eu estou fundamentado apenas em algo que eu vejo para acreditar, amados, eu não caminho pela fé. Pelo menos não a fé em Cristo. Ou não vivo por meio da fé em Cristo. Porque se eu dependo de fazer alguma coisa para Deus me abençoar, então... isso não precisa ter fé. Qual que é a loucura da fé, irmãos? Ou quem é a loucura da fé? Você. Você é a maior expressão de loucura de Deus. Você merece ser abençoado? Sim ou não? Você é abençoado? O que você fez para merecer a bênção? Deus é louco. E por que você acha que quando você chega para vou falar o nome dela, né? Tadinha, ela está achando que eu estou pegando o pé dela, mas a Vilma não veio hoje. Mas eu lembro que a Leuci, no posto de saúde, inclusive que ela está trabalhando hoje, o primeiro contato que a Vilma teve na Hebron foi com a Leuci. E ela encontrou a Leuci no posto de saúde, e eu vou resumir aqui a conversa, tá, Leuci? Não, Deus te abençoa sem precisar de você fazer isso, porque ela estava indo numa campanha, se eu não me engano, lá, de propósito. Aí ela falou para ela, não, Deus
Nada contra a campanha, é óbvio, mas se você vai na campanha esperando Deus te abençoar porque você faz a campanha, você está crendo na campanha e não está crendo em Jesus. E se você faz a campanha e vai lá 7 semanas, não é o caso da irmã lá. E depois da conversa, ela foi conversar comigo, ela foi para Hebron e tal, e hoje está aí, uma bênção na Hebron. E aí, mas pensa comigo aqui agora, uma ilustração. Eu faço uma campanha de 7 semanas, e aí Deus me abençoa, ok? Deus me abençoa. Quando eu vou falar para alguém, dar o meu testemunho, o que eu vou falar para esse irmão? Eu vou falar assim, ó, lá na minha igreja, ou na igreja que eu estou indo, eu fiz 7 semanas de campanha e deu certo o negócio. O que você acha que esse irmão vai fazer? Onde é essa igreja? Eu estou com o mesmo problema, eu quero ir para essa igreja. Mas ela vai para a igreja para quê, irmãos? Para cumprir as 7 semanas. Eu te pergunto, ela tá recebendo bênção por quê? Porque ela cumpre as 7 semanas. Quem está abençoando é ela. Ela está merecendo, afinal eu vim 7 semanas e Deus me deu. Então, se eu cumprir 7 semanas, Deus me abençoa. Presta atenção no que eu estou te falando, eu não tenho nada contra a campanha. Diante de Deus, isso para você não sair falando que eu sou contra a campanha. Eu não sou contra a campanha. Pode fazer vontade, você pode fazer na sua casa, um propósito e tudo. Mas qual é a motivação? Quem é que está sendo visto? Cristo. Se você não fizer a campanha, Deus vai te dar ou não? Entende, irmãos? O que pega é se eu cumpro ou não. Então eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé em mim que eu vou conseguir as 7 semanas. Não é fé que Cristo vai me dar. Porque se eu não vou amanhã, eu consigo acordar e falar assim, Senhor, eu não fui na campanha essas 2 semanas, mas eu sei que o Senhor já me abençoou. Isso é de Deus, irmãos. Porque é bom você ir na campanha, porque pelo menos o povo faz a campanha para o povo ir para a igreja, é óbvio. É uma estratégia, mas que não mostra Cristo. A ênfase do evangelho, a ênfase da fé, de tudo na sua vida é Jesus, irmãos. É Cristo. E você não deve vir esperando Deus te abençoar, porque Deus não vai te abençoar. Não tem uma bênção maior que Jesus. E Ele deu Jesus de graça. Será que eu preciso fazer 7 semanas para receber alguma coisa, sendo que Ele já me deu tudo? Essa mentalidade religiosa. Eu sei que nós somos uma faísca, nós somos uma pedrinha, um grãozinho de areia no meio do oceano, com uma mensagem assim. Mas eu não estou importando, querido, porque eu me lembrei que Jesus, ele começou com 12. Eu estava ouvindo hoje, terminando de ouvir, na verdade, o podcast do Marcos Madaleno, numa campanha, lá num momento de oração. Ele começou uma oração há 7 anos atrás, ele e uma grande multidão, ele mais 2. Toda sexta-feira vamos orar. E ele falou, se ele tivesse desistido, agora que voltou da pandemia, tinha 500 pessoas orando na sexta-feira. Ninguém lá é obrigado a ir orar. Mas pela graça de Deus que levantou o pastor Carlitos Paz, e ele junto com o pastor Carlitos, eu tomando conta dos jovens, que quem está lá na sexta-feira é quem está com fome. Não é alguém que é obrigado a ir toda sexta-feira para ser abençoado. É alguém que quer ir porque quer mais de Deus. Eu sonho com essa igreja, irmãos, que ela não é obrigada a ir, que ela não é obrigada a contribuir, que ela não é obrigada a fazer, mas porque ela ama fazer. Ela ama estar junto, ela quer mais de Deus. Eu creio, irmãos, que essa é a igreja que Deus está levantando nessa cidade. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou falando de você. Que você é essa igreja, amém? Nós somos. Sabe, muitos têm a visão apenas natural. Muitos desesperam e desistem diante de situações. E eu oro para que você tenha uma visão espiritual, porque tem coisas, eu já falei isso aqui, que você está desfrutando hoje, porque você não desistiu lá atrás. Tem coisa que era para você estar desfrutando, mas você não está, porque você desistiu também. Então, que o Senhor alargue, ou que o Senhor dê uma visão para você, além do alcance natural, para que você não desista. E normalmente nós desistimos por causa da pressão, e não entendemos que a pressão produz gente mais forte. Então a pressão, ela não vem para poder te destruir, ela vem para poder te ensinar. Entende isso, queridos? Pressão é necessária. Se tudo fosse do jeito que você quer, você não teria a maturidade que você tem hoje.
É porque você enfrentou muita coisa difícil e não desistiu, que você está onde você está. E aí, você vai desistir? Sabe, se nós lembrarmos desse servo de Eliseu, ele estava com uma visão totalmente humana, ele desesperou, ai, agora nós enrolamos, meu Senhor. E com a visão natural, ele vê um exército muito grande, ele vê um inimigo como um grande problema. E ele fica aflito, fica frustrado, assustado, desesperado e nem vê saída. E a visão de Eliseu não é uma visão natural. A do servo é uma visão natural. A do servo, uma visão natural, ela gera medo. Uma visão natural, ela gera desespero. Uma visão natural te assusta. Mas Eliseu tinha uma visão diferente. Ele tinha uma visão espiritual. Ele vê exércitos de anjos prontos para pelejar a seu favor. E essa visão espiritual, ela é o contrário da natural. A natural te assusta, a natural te dá desespero, a natural não vê saída, mas a visão espiritual, ela te dá paz, ela te dá coragem, ela te dá tranquilidade, ela já te mostra a vitória, você já é mais que vencedor, você não precisa ficar desesperado por causa da situação. A pergunta que eu faço para você, qual que é a sua visão? Você é daqueles que ora para que os outros veem, ou você é daquele que recebe a oração para ver? Quem entendeu o que eu falei aqui? Você é daqueles que oram para que as pessoas à sua volta vejam a visão sobrenatural, ou você é daqueles que está esperando alguém orar por você para que você veja? Que o Senhor nos levante como homens e mulheres que já veio o sobrenatural, que consegue ver além do alcance, que anda por fé e não por vista, que tem convicção da sua fé, sabe, que nós possamos, diante das aflições, das situações difíceis, possamos mudar o nosso foco, do inimigo que nos cerca, para a visão do que o Senhor está cuidando de nós. Você consegue ver que o Senhor está cuidando de você o tempo todo? O tempo todo? Ah, mas pastor, o tempo todo Ele cuida. A questão é o que você está vendo. O que você está vendo? Quando você está aqui, irmãos, nesse colégio, domingo à noite, aqui, o que você vê aqui, irmãos? O que você vê? Quando você olha para Hebron, o que você vê, irmãos? Se eu ministrasse talvez essa palavra aqui há 9 anos atrás, na casa do Cleomar, da Renata, e falando assim, o que vocês veem? A gente falava assim, eu vejo uma grande igreja. Há 9 anos falava isso, eu vejo uma grande igreja. De pensar que, de 3, eles abriram as portas, depois veio a tia Selena já no outro dia e tal, de que 4, 5 pessoas se transformasse de fato uma igreja, a qual hoje você está aqui. Lá atrás, irmãos, eu não vi o seu rosto, mas eu já te via. E depois você senta com eles e conversa. Até os cânticos, as músicas, a música que nós mais cantava. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Não era? E nós cantava vendo, mas era impossível ser visto. Eu não consegui ver o seu rosto, mas eu sabia que você estaria aqui. Sabe, amados, alguns exemplos aqui de visões opostas. O povo de Israel, ele olhou para trás quando saiu do Egito e viu o faraó perseguindo. Por um lado tinha as montanhas, para o outro o mar, então eles pensaram que era o fim. Está lá em Êxodo, capítulo 14, verso 13 e 14. Moisés, entretanto, ele viu um caminho sendo aberto no meio do mar. Não era possível ver, mas algo aconteceu além da visão humana e natural. Você pode estar cercado de muita coisa, querido. Qual é o diagnóstico? Qual é o diagnóstico ante uma realidade que vivemos um mundo em pandemia, tantas mortes, desempregos e tal? E você ouve isso e talvez você desanima. Moisés viu algo além do alcance. No deserto, então, Deus mandou Moisés enviar 12 espias
para avaliar a terra de Canaã. E após 40 dias, quando eles voltaram, 10 deles deram um relatório totalmente natural. Eu posso dizer para você que eles deram um relatório baseado no que eles estavam vendo. Eles viram gigantes, eles viram que era impossível. E eles passaram a murmurar contra Deus. Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui. Mas teve 2 que olhou com os olhos diferentes. Sabe, amados, em consequência daquela visão natural, todos pereceram no deserto durante 40 anos. E eles, nenhum deles entraram. Somente Josué e Caleb. Por quê? Porque eles tiveram uma visão além do alcance. Presta atenção. Uma visão além do alcance vai te levar para lugares que aos olhos naturais são impossíveis de chegar lá. Pegou o que eu falei, irmãos? Uma visão além do alcance vai te levar em lugares que seriam impossíveis você chegar na visão natural. O Senhor vai te levar para esses lugares, irmãos. Porque eles creram, Josué e Caleb creram, eles viram a terra maravilhosa, com frutos enormes. Estou te falando algo aqui, dando essa ênfase, porque aquela geração não viu. Somente Josué e Caleb viu coisas maravilhosas. Presta atenção, irmãos. Sabe por que tem muita gente que não consegue desfrutar da presença de Deus? Sabe por que tem muita gente que não consegue avançar no reino de Deus? É porque elas não conseguem ter uma visão além do alcance. Então elas nunca vão ver os cachos de uva grandes. Elas nunca vão ver uma terra que emana leite e mel. Elas não vão perceber a terra maravilhosa. Por quê? Porque a visão é totalmente natural. E quem é natural perece, ele não é promovido. Quem é natural, perece. Quem é sobrenatural, é promovido. Se a sua visão ela é natural, você vai perecer, querido. Você vai desanimar. Você vai desistir da vida da igreja. Isso aqui é perda de tempo. Faz uma avaliação natural. Eu faço com você uma avaliação natural agora da Hebron, para você poder ir embora. Nós estamos aqui numa escola, num domingo, ao relento. Não tem um telão para você nem cantar. Uma cadeira não é tão confortável. Vamos avaliar mais. Pastor é meio esquisito mesmo. Ao ar livre, se chover, se ventar. Agora, aqui na cidade tem prédio com cadeira confortável. Aqui na cidade tem prédio com multimídia de primeira. Aqui tem prédio que você vai na porta, caminhonete, carrão, e está cheio de gente nesse lugar. O que você está fazendo aqui? Eu vou embora, irmão. Estou indo, vazei. Hashtag partiu. Você está me entendendo, querido? Eu acredito que você está aqui porque você não está olhando para isso aqui. Você está tendo uma visão além do alcance. Porque eu te digo uma palavra: se você crer, verás a glória de Deus. Jesus disse isso quando Lázaro estava morto em João 11. Se creres, verás a glória de Deus. O que nos sustenta é a nossa fé. É por isso que muitos desistem, porque eles não conseguem ter uma visão além do alcance. Para muita gente você está perdendo tempo em vir para cá, porque é natural. Outras pessoas só investem no natural porque vai atrair as pessoas. Mas o que adianta eu investir num prédio, em multimídia, coisa bonita, mas da minha boca vai sair uma asneira? É natural. Não é só para ter o rebanho aqui, todo mundo sentado. Irmãos, não vai não, aqui não vai não. Não vai não, como diz. Não, irmãos. Não foi para isso que Deus nos chamou. O Senhor nos chamou para ter uma visão além do alcance. Você consegue olhar para a sua casa, você consegue olhar para o seu casamento, você consegue olhar para os seus filhos, você consegue olhar para o seu trabalho, para as suas finanças, para a sua saúde, e você vê o quê quando você olha? Quando a mulher está brava, daquele dia que ela está muito brava mesmo, que parece que dormiu, minha mãe falava assim, parece que amanheceu com a pá virada. Eu nem sei o que é pá virada, por mim é dar uma pasada. Amanheceu com a pá virada. Aquele dia, qual é a visão que você tem do seu casamento? Não vai, eu não aguento mais essa mulher. Eu não aguento mais esse marido.
Que o Senhor dê uma visão além do alcance. Que o Senhor dê a visão. Como é que é, irmãos, o filme lá? Cego, amor é cego, é? O amor é cego? O amor é cego? Quem assistiu o filme? Irmãos, aquele filme não é de crente. A mulher dava 6 de mim, mas ele olhava para ela e via ela como Gisele Bündchen. Entendeu? Aí é nós, irmãos. Quando a coisa estiver pegando sua casa, você olha para ela e vê, nossa, ela está sorrindo. E ela está até saindo fumaça pela venta. Você fala, é linda. Entendeu? É isso. É mais ou menos assim. É, irmãos, é fé mesmo. Porque é impossível. É impossível no natural. Eu vejo o que está por trás. Essa não é ela. Esse não é ele. Ele é um cara organizado. Ele não chega aqui, larga a chinela jogada e toalha molhada. Ele é um cara extremamente cuidadoso, zeloso. Ele é extremamente carinhoso. Ele está até babando em frente à televisão, no jornal. Ele tem toda a atenção para mim. Eu sei que é muita fé, irmãos. Mas tudo é possível ao... Amém, irmã? Vocês creem? Umas falou amém, outras falou anem, alguma coisa assim. No deserto, então, Deus mostrou o que é uma visão além do alcance. Você é promovido. Sabe, amados, por conta dessa visão, Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Se você olhar o exército de Israel, eles viam um gigante, irmãos. Presta atenção que o exército é de Israel. O exército de Israel sabe que quem peleja por eles é Deus. Saul é o rei. O contexto aqui é em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 45 em diante. E o exército está sendo afrontado por um gigante. E o exército inteiro já havia muitos dias sendo afrontado. Até que Davi chega. Mas um exército inteiro tinha uma visão natural. Davi chega e tem uma visão sobrenatural. O que eles enxergavam como problema, Davi enxergou como oportunidade. Entende que o personagem não mudou? Golias não mudou, Golias continua o mesmo. O que mudou foi a visão de quem estava por trás de Golias. Enquanto o exército olhava e ficava amedrontado, Davi olhou e ficou empolgado. Ele olhou e falou, cara, um cara desse tamanho é só uma pedrada. É só uma pedra, é só lançar pedra. Irmãos, situações são as mesmas, e muitas vezes com olhares diferentes. Que o Senhor levante uma geração de Davis no nosso meio, irmãos. Que mesmo que gigantes se levantam, a gente olhe para o gigante e veja a oportunidade. E veja que é uma oportunidade de crescimento, e veja que é uma oportunidade de avanço. Não joga pedra em mim, é só em Golias. Mas eu oro para que Golias se levante na sua vida. Porque se não fosse Golias, Davi não chegava onde ele chegou. A gente quer chegar onde Davi chegou, mas a gente recusa os Golias. Porque a gente às vezes tem medo de Golias. Golias é necessário para te levar para lugares que você nem imagina. Golias são necessários para mostrar para você qual é o tamanho da sua fé. Os problemas vão vir, eles virão. Mas tendes bom ânimo, não desista. Você está revestido, você está capacitado, meu irmão. Você precisa olhar como Eliseu olhou e ver esse exército à sua volta. Você mais Jesus é igual à maioria. Ninguém pode te deter. Só se você quiser. Só se você aceitar. É só se você acreditar na mentira. É só se você acreditar numa visão natural. Eu estou aqui hoje para ser um ministro de Deus na sua vida. Para que você experimente de novos níveis em todas as áreas da sua vida. Sabe, até os discípulos de Jesus olharam para a multidão e falaram, manda esse povo embora. Despede o povo, porque há tantos dias eles vêm conosco e estão com fome. Da onde nós vamos arrumar restante de dinheiro para alimentar esse povo? É Mateus 14, João 6, multiplicação dos pães.
Manda embora os discípulos de Jesus, caminhando com Jesus. Nem para chegar para Jesus, Jesus faz alguma coisa. Sei que o Senhor pode alimentar esse povo, faz alguma coisa. Não, eles falaram, já falaram para Jesus o que Jesus tinha que fazer. Despede o povo. Jesus, diante daquela situação, ele viu uma oportunidade de alimentar aquela multidão. Sabe o que faz as pessoas, queridos, olhar na mesma direção, mas ver coisas diferentes? Eu tenho aprendido, falo isso há muitos anos e tenho aprendido cada vez mais. Mas imagina você numa janela. Imagine agora, na verdade, uma janela. Uma janela. Vamos imaginar que esse quadrado aqui seja uma janela. E tem uma pessoa aqui olhando para ela. E ela está olhando para cá. Imagine esse mesmo quadro, o mesmo lugar. Mas tem uma pessoa aqui olhando para cá. E imagine uma pessoa aqui no meio. Ok? Presta atenção, a pessoa que está aqui vai falar o seguinte: olha, eu vejo ali aquelas crianças, elas estão brincando, elas estão perto de uma mangueira, ali elas estão brincando. A pessoa que está aqui, olhando para cá, vai falar assim: não tem criança nenhuma brincando com mangueira. Tem uma criança brincando no quadro, uma criança apenas. E ali tem uma sala de coordenação. Você está falando é mentira. Isso não é verdade. E o outro que está aqui, ele consegue ver aqui, ele consegue, peraí, eu estou vendo uma criança, mas eu estou vendo 2, 3 crianças ali também. Quem é que está errado aqui nessa história, irmãos? Quem está errado aqui? Quem, irmãos? Ninguém. Todos estão falando aquilo que eles estão vendo. Então, o errado não é você ver. O errado é você definir como absoluto aquilo que você vê e o outro não. Sabe por que existe tantas igrejas? Vou pegar um gancho agora para falar isso. Todas elas têm a Bíblia, irmãos. Mas cada uma delas está num lugar diferente. O problema não é elas estar num lugar diferente. O problema é elas definir que o lugar delas é que é o correto. Não, você é mentiroso. Só isso aqui que é de Deus. Não, isso aqui que é de Deus. É por isso que há tanta contenda no meio do povo que deveria ser a expressão de Cristo. Que o Senhor te coloque aqui. E que aqui, mesmo você vendo tudo, não defina que você é melhor que os outros. Amém? É muito importante, irmãos, que a gente ande por fé. Eu consigo olhar e ver o que a Bíblia diz, e agora eu escolho crer no que ela diz. Você sabe o que a Bíblia diz, a pergunta não é isso, mas você anda de acordo com aquilo que ela diz, porque a maioria anda com Bíblia, todos têm a Bíblia, a questão é, eu estou usando do que eu creio, do que eu acredito, eu estou vivendo por meio disso. Mas eu já estou com Jesus há muitos anos. Os discípulos andaram com Jesus e tinham uma visão natural. Pelo menos 2 vezes Jesus fala: homens de pequena fé, até quando estareis convosco? Andando com Jesus, mas não conseguiam crer. Não pense que você não vai ser tentado e não acreditar. Você vai ser tentado todos os dias a não andar pela fé, a andar baseado no que você vê. Deus. Todos os grandes homens de Deus tinham uma grande visão espiritual. E eu já estou encerrando. Só o Senhor pode abrir a nossa visão. É possível ser discípulo de Jesus. Escute-me, porque isso para mim é forte, está em vermelho aqui na minha mensagem. É possível ser discípulo de Jesus e não ter uma visão espiritual. É muito mais, irmãos. Eu quero que você entenda que o objetivo da mensagem é nos levar para um novo nível, irmãos. De não falar que tem fé, mas de viver pela fé. Porque falar que tem fé, até papagaio fala, irmãos. Papagaio fala e às vezes fala com português melhor que o nosso. A questão não está numa fala. A questão está numa vida. O Senhor que tirou a visão natural daqueles soldados sírios
e abriu a visão espiritual do servo de Eliseu, pode abrir os seus olhos hoje. Lucas conta uma história, você sabe, e cantaram aqui um trecho da mensagem. Não é essa não, é outra. É porque é do Morada. Conta histórias de uns discípulos que estavam desanimados, que estavam tristes porque Jesus havia morrido. E Jesus chega perto deles, e ele estava tão cabisbaixo, tão desanimado, que eles nem conheceram quem era Jesus, porque eles conviveram com Jesus no âmbito natural, e desanimaram quando Jesus morreu. E Jesus ressuscita os discípulos a caminho de Emaús, e eles estão indo, e Jesus entra ali do lado deles, e começa a falar a respeito da vinda de Jesus, desde Moisés, e eles, cara, esse cara é inteligente, mas você não está sabendo o que aconteceu aqui não? Você não está sabendo da notícia? Pois é, Jesus morreu, é assim mesmo. Ei, eram discípulos. A morte de Jesus tinha tirado a esperança, mas eles estavam cegos. Presta atenção com essa história, que eu não vou ler o texto, é de Lucas 24, do 13 ao 32. É possível caminhar com Jesus. Quem está caminhando com Jesus aí? Amém? Mas é possível caminhar com Jesus sem reconhecer quem Ele é. E continuar triste. E prosseguir triste. Ah, mas eu estou caminhando com Jesus, vou para a igreja todo domingo, e eu oro, e eu faço lá os negócios da igreja, eu vou para a célula. Ok, que bênção. Mas como é que está a sua vida? Triste, desanimado, com medo? Você está até caminhando com Ele, mas está conseguindo viver uma vida triste e derrotado, caminhando com Ele. Consegue centrar sua vida nos problemas e muitas vezes ser vencido pelas circunstâncias. Tendo Jesus. As aflições, os problemas vão vir. A questão é como lidar com eles. É entrega, é desistir, é desanimar, é se entregar, é ir embora, como muitos fazem. Tudo tranquilo, irmãos, criança sendo criança, eu amo isso. É um teste para você. Onde é que está a sua atenção? Sabe, irmãos, não há nada de errado em enfrentar os problemas. A questão é desistir, irmãos. A questão é se entregar. A questão é andar de cabeça baixa. Só o Senhor pode abrir nossa visão. Quando a cegueira espiritual é grande, a presença do Senhor não traz alegria. Entendeu? Quando a cegueira espiritual é grande, a presença do Senhor não traz alegria. Se você não conseguir contemplar o Senhor, presta atenção, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, certo? Amém? Virou até música isso. Ok, mas por que está junto essas duas aqui palavras, alegria e força? A alegria do Senhor é a nossa força. É porque provavelmente existem situações que vão tirar sua alegria. Quando tira sua alegria, você é fraco. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Como é que eu e você devemos andar? Alegres. Quanto mais alegre, mais forte. Quanto mais triste, você pegou aí, amém? Então o que te torna forte? O Senhor, amém? Mas o texto fala que é o que Ele dá. É no dia bom. Você tem o Senhor, meu irmão. Se você tem o Senhor, acabou, irmãos. Ninguém te segura, porque a alegria do Senhor é a nossa, é a sua força. Então quanto mais alegre, pode aparecer Golias na sua vida, que eles vão cair e você vai ser promovido. Mas quanto mais tristeza, mais desanimado, Golias vai te oprimir.
Jesus precisou abrir os olhos daqueles discípulos lá de Emaús para que eles pudessem reconhecê-lo. Também abriu seus olhos. Somente assim eles viram o Senhor, ressuscitaram, ficaram felizes, entusiasmados, coração abrasado. O que falta para nós? Muitas das vezes é ter olhos espirituais para contemplar o Senhor que caminha ao nosso lado. A palavra dele diz, e eu digo para você esse texto, a palavra dele diz: nunca mais te deixarei, jamais te abandonarei. Ter olhos espirituais para ver o que ele carrega você no colo, que ele te sustenta. E a pergunta que eu te faço: o que você está vendo nesse momento? Talvez é apenas uma visão natural. O que você está vendo? Você está vendo um povo que não avança? Casamento emperrado? Ou casamento que nunca chega? Uma vida financeira que nunca prospera? Uma vida cristã que nunca muda, passa ano e entra ano, você continua do mesmo jeito, não consegue avançar? Eu pergunto para você duas coisas: Jesus está vendo isso? Outra pergunta: é isso que Jesus quer que você veja? Que nós possamos orar e pedir ao Senhor que abriu os olhos daquele servo de Eliseu e deu para ele uma visão além do alcance, que nós possamos orar para que o Senhor também nos dê uma visão além do alcance. Deixa eu dizer para você, Ele vai mudar seu foco, e você vai ver um caminho sendo aberto no meio do mar. Ao invés de montanhas que te cercam, ou do inimigo que te persegue, Ele vai mudar o seu foco, e você vai ver um caminho sendo aberto no meio do mar. Gostaria que você ficasse em pé. Jesus quer te dar, Jesus quer que nós vejamos as coisas a partir da nossa fé. Enxergar as coisas a partir da nossa fé é viver uma vida espiritual. Hoje eu fiquei refletindo umas coisas, irmãos. Aliás, muitas. E acho que a maior... Aliás, acho que não, né? A mensagem primeira, eu tenho o privilégio de ser ministrado pela mensagem primeiro do que os irmãos. Até algumas coisas aqui eu coloquei, não foi na segunda pessoa, né? Eu coloquei como sendo na primeira pessoa. Não é para você, é para mim. Mas Jesus quer nos ensinar a ter uma visão espiritual, através da espada do Espírito, através da palavra dEle. A melhor coisa que tem na vida, irmãos, para mim que nasci de novo, é que não vivo eu. Ou pelo menos não era. Porque tudo de ruim que existe ou que acontece na minha vida é por causa do eu. Mas quando eu lembro que Cristo vive em mim, eu passo a olhar para mim também com uma visão espiritual. E todo vento e toda tempestade de Mateus capítulo 7, todo vento e tempestade que vai vir, certamente vem, não consegue roubar a minha paz, não consegue roubar o meu descanso. Por quê? Porque eu me lembro que já não sou eu quem vivo. Já não são os ventos e as tempestades que definem a minha sustentabilidade. O que define a minha sustentabilidade é a minha fé e escolher andar pela fé. Eu quero convocar você, nós como igreja, para que a gente possa crescer em fé. Crescer em fé é viver no descanso.
Presta atenção no que eu estou falando. É viver no descanso, não é passar pelo descanso. É viver nesse descanso. Porque fé, quando não tem descanso, não é fé. O fruto da fé é o descanso. O fruto da fé é a paz. Mas quando está com muito dinheiro na conta, quando o casamento está maravilhoso, é fácil ter fé. Mas isso não é termômetro de fé. Termômetro de fé é quando tudo está difícil, mas mesmo assim eu continuo crendo e eu ando no descanso. Ah, mas eu estou diante de um problema. Falava com a Andréia. Você quer um problema para um rapaz que está concluindo a faculdade, e sempre, desde criança, o sonho foi ser pintor, e ele dedicou a vida para a pintura, e ele está terminando a faculdade de artes, ele tem um problema neurológico no seu cérebro, e ele vai tratar e descobre que não tem tratamento, e o problema neurológico fazia com que ele tremesse bastante. Ele agora tem que conviver com aquela tremura ali o resto da vida. E ele viu o seu sonho indo embora. Para segurar um pincel não conseguia. E aquilo que era para destruir os sonhos, para deixar talvez esse jovem com depressão, desanimar com a vida, foi um instrumento para promovê-lo. Ele passou a pintar os quadros de acordo com a sua tremura. E as obras daquele menino ficaram muito melhores do que as anteriores. Tanto que as obras dele então foram conhecidas mundialmente. O que seria um problema para destruir, se tornou um problema que promoveu. Cuidado com o que sai da sua boca, querido. Cuidado com a situação que você está vivendo, que às vezes veio para acabar com você. Cuidado com as coisas que aparecem diante de você e parece que é o fim. Talvez são degraus que Deus coloca diante de você com aparência que você não consegue ver ainda. Por isso Ele vai te dar uma visão além do alcance hoje. Para que você possa ser promovido. Para que você possa se agarrar tanto nele, que você recuse as outras coisas, mas não recuse desfrutar da presença dele. Porque não basta apenas ter fé. É preciso ter conhecimento. E se tem duas coisas que Deus não vai fazer por você, é crer por você e conhecer por você. Quem entendeu o que eu falei? Deus não vai fazer isso por você. Deus não pode crer por você, querido. Deus não pode conhecer por você. Ele já deu tudo. É nós que nos distanciamos desse relacionamento e por isso não conhecemos e nem conseguimos crer. Mas se você se aproximar nesse relacionamento, você vai conhecê-lo, seu coração vai encher de fé, que as circunstâncias que aparecerem diante de você serão degraus que vão te promover. Quanto mais difícil parece, mais grande é aquilo que Deus tem para você, querido. Feche os seus olhos por um instante. Oh, Espírito Santo, ministra os nossos corações um pouco mais, Espírito Santo, porque essa palavra possa ser impressa dentro de nós. Senhor, nos dá uma visão agora como igreja. Eu peço, Senhor, que através do Teu Espírito, nos dê uma visão como igreja, daquilo que o Senhor deseja causar através da Hebron, o impacto que o Senhor deseja causar nessa cidade, através da Hebron. Dai-nos uma visão além do alcance. Espírito Santo, dai-nos uma visão além do alcance para a nossa casa, para a nossa família, para as pessoas que estão à nossa volta. Dai-nos uma visão além do alcance agora. Espírito Santo, começa a mostrar o que os olhos naturais não conseguem ver. Começa a mostrar para cada um de nós aqui. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade. Abre os ouvidos, eu quero ouvir. Espírito Santo, Abre deixa o Espírito ministrar, querido. Olhos, eu quero Nesses ver. instantes finais, deixa Ele ministrar no seu coração. É você e Abre Ele. o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Aleluia. Teu grande amor. Vai.
É só você e ele, deixa ele falar com você, querido. Deixa ele ministrar no seu coração agora. Eu quero ouvir. Se abra. Deixa ele. Abre os meus olhos, eu quero ver. Espírito Santo, vai. Toca-nos. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Nós queremos, te desejamos. Dai-nos teu grande amor. Dai-nos uma visão além do alcance. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Gera esse desespero. Outra vez. Gera esse desespero. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de Deixa ele ministrar. amor. Deixa ele ministrar no seu coração. Mais. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Espírito Santo, ativa-nos. Eu tenho Ativa-nos. fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho Levante fome. essa igreja sedenta, com fome por mais. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Levante uma das suas mãos. Repita uma oração comigo nessa noite, querido. Com convicção. Diante de tudo que você ouviu nessa noite, diga assim: Senhor, eu coloco o meu coração diante do Senhor. Eu quero andar por fé. Diga assim: me ajuda a crer quando as circunstâncias for difícil. Me ajuda a não andar pelo que eu vejo. Eu quero mais do que ter fé. Eu quero, a partir dessa noite, viver pela fé. Se é isso que você crê, diga amém. Aplauda o Senhor nessa noite, querido. Vamos viver pela fé, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a sua vida. Que a sua semana seja uma semana em que você possa olhar as circunstâncias com a visão além do alcance. Que você possa transbordar tudo que tem recebido na vida de outras pessoas. Que as pessoas, ao olharem para você, elas possam ser impactadas, porque elas vão ver Jesus através da sua vida. Aleluia. Tamo junto, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. As mães que não pegaram lembrancinha, por favor, nós colocamos aqui porque tem muitas mães que estão aqui e não pegaram lembrancinha do Dia das Mães.